Boa noite, Flávio. Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer ao Flávio esse convite, porque foi muito bom, né, a gente ter essa oportunidade de mostrar o trabalho, né? Eu sou Maria Hermínia, trabalho dentro da área de educação física, já tenho 40 anos de profissão e vivo me envolvendo com estudos relacionados principalmente com a educação infantil. Tenho 2 livros publicados. Obrigada. Tenho 2 livros publicados de educação física, né, que são uma Oficina da Brincadeira, que é esse que está na propaganda aí de vocês, né, que foi publicado pela Editora do Rio, e tenho Continuando a Brincadeira, que já mudou de editora, foi publicado primeiro pela Sprint e depois foi publicado pela Ford. Quando foi publicado pela Sprint, ele era assim, verdinho, e quando foi publicado pela Forte, no São Paulo, ele virou, né, ficou muito mais bonito, muito mais elaborado. Tenho também uma apostila, um caderno didático, todo voltado para a educação infantil, que geralmente, quando eu faço meus cursos, eu levo para as pessoas adquirirem. Tenho uma outra apostila, um outro caderno didático que fala sobre jogar, aprender e brincar, né? Brincar, jogar e aprender, com livros com jogos de aprendizagem. Tem um outro também, que é de brincadeiras e aprendizagem também. Deixa eu ver qual que eu tenho aqui. E tenho também esse aqui, que é da pós-graduação da UGB, de Educação Infantil, que é a Psicomotricidade, Jogos e Recreação. Então, eu tenho algumas coisas, ainda tinha esquecido desse. E esse aqui, que é um caderno didático, da IFRJ, do Governo Federal, o curso de lazer à distância, jogos, brinquedos e brincadeiras. Vocês, todas essas atividades, esses livros, o Continuando, o Oficina, e os jogos, brinquedos e brincadeiras, se vocês colocarem meu nome completo no Google, vocês vão encontrar, né? Vão encontrar esses jogos. E os outros vão adquirindo ao longo dos cursos que a gente vai fazendo, tá? Eu já trabalhei com todas as idades dentro da educação física, desde da creche até a terceira idade. Ao longo, eu fui escrevendo, gosto muito de escrever, de criar, de inventar, e ao longo eu fui fazendo tudo isso. E com isso, eu fui começando a ter mais interesse, né, em trabalhar com educação infantil, porque é uma riqueza, né? A criança pequena é muito agradável para a gente trabalhar. Faço cursos em vários lugares, agora com a pandemia deve ter um curso meu online pela UBM, que seria presencial, mas eles estão querendo fazer online, vai ser ótimo, porque todo mundo, mesmo de longe, vai poder participar, né? Eu trabalhei em várias escolas com organização de encontros de família, organizações para festas de aniversário do colégio, essas coisas todas, né, com organização dos campeonatos de esporte e também os jogos cooperativos na perspectiva do esporte em várias cidades. Então, é um negócio que me envolve muito e a gente vai trabalhando assim. Então, nós vamos começar a falar, né? A primeira coisa que nós vamos falar aqui, primeiro, o professor Flávio disse que já falaram sobre a história da educação infantil, né? Então, agora nós vamos começar a primeira etapa, que é a importância das brincadeiras para o desenvolvimento da criança, né? Na educação infantil. Bem, brincadeiras e jogo, existe um autor, né, João Batista Freire, que é um educador, né, mestre em educação, ele sempre diz que brincadeira e jogo é a mesma coisa. Não existe diferença de brincadeira e jogo. É claro que tem jogos que são mais elaborados, mas também temos brincadeiras com mais elaboração. Então, na tese dele, na discussão dele, no livro dele, Educação do Corpo Inteiro, ele fala que não existe essa diferença. Alguns autores acham que existe diferença de jogo e brincadeira, mas outros acham também que não. E eu sou uma das autoras que acho que não existe diferença de jogo e brincadeira. Por quê? Porque todas elas têm quase as mesmas características, uns mais complexos e outros menos complexos. E aí, a criança, desde que nasce,
ela já é uma criança, se comunica com a gente, e se a gente começa a fazer algumas atividades com ela, algumas brincadeiras comuns de criança, nós vamos chegar, né, que eles vão fazendo, e vão brincando, e vão se desenvolvendo. Então, é importante que a gente comece desde a creche, fazer as brincadeiras, os sonzinhos, falar sobre o corpo dela, vai dar banho lá na creche, vai falar, estou lavando o pé, agora nós estamos lavando a mão, e ele vai aprender, mesmo ele não falando ainda, ele já vai reconhecendo o seu corpo, que é de grande importância que a criança reconheça isso, né? Por quê? Se a criança tem, segundo alguns pesquisadores, a criança de 0 a 3 anos, é muito importante que a gente estimule essa criança quanto a gente puder, dentro dos padrões de cada um, claro, né? Brincando, estimulando com brinquedos, com várias atividades motoras, para que essa criança seja uma criança bem preparada corporalmente e também bem preparada no seu intelectual. Então, se você tem a oportunidade de incentivar essa criança desde que nasce, né? Fazer coisas importantes, brincadeiras legais com ele, que vão só contribuir e ajudá-lo a progredir, isso vai fazer com que essa criança seja uma criança muito mais independente, muito mais evoluída, né? Com muito mais facilidade de conviver com as pessoas, e assim vai. Bem, e nós estamos no terceiro milênio, vocês sabem disso. E com o terceiro milênio, a tecnologia está cada vez mais evoluída. E as crianças estão se dedicando muito, muito à tecnologia. O que eu acho que é válido, porque o terceiro milênio veio com isso, veio todo final dos anos, no final dos anos 2000, já se falava, já tinha bastante progresso, mas agora, cada vez mais, nós temos, né, um progresso cada vez maior. E isso é bacana. Mas o que está ficando para trás? As brincadeiras mais comuns, né? A gente pode estar incentivando essa criança a brincar, a falar, a fazer suas brincadeiras com seus celulares, com seus tablets, mas também precisamos fazer conviver, né? Fazer atividades que vão fazer e vão contribuir com o desenvolvimento dele. Que tem crianças pequenas que sabem conduzir um celular melhor do que adultos, um tablet ou qualquer outra coisa, porque é da época deles, eles estão para isso, né? Mesmo sendo crianças, mas eles estão dando um banho na área tecnológica. Bem, apesar de eles serem bastante, né, espertos na tecnologia, eles vão desenvolver nesse ponto a coordenação óculo-manual, porque vão estar sempre mexendo com as mãos, sempre olhando para o objeto qual ele está usando, né? Ele vai desenvolver a percepção de detalhes, mas vai ficar faltando o quê? Vai ficar faltando o lado motor global. Então, essa criança precisa também, né, brincar de outras formas. Ela vai ter que trabalhar através do correr, do pular, do lançar, do pegar, isso tudo também a gente vai trabalhar com ele. Porque se a gente não trabalha essa parte, a criança não está completa, não está trabalhada corporalmente, o esquema corporal dela não está pronto. Então, a gente precisa também trabalhar dessa forma, usando várias e várias atividades, que daqui a pouco eu vou mostrar, vou dizer algumas, né? E vamos propor atividades simples. Esse negócio, a criança não gosta. A criança pequena, a criança da educação infantil, ela é uma criança curiosa, ela gosta de brincar. Não importa de quê, a gente vai convencendo e vai conversando com ela, e ela vai brincar e vai participar de muita coisa. Tá? Porque ela tem curiosidade. Quando ela tem curiosidade, ela vai ter vontade de participar. A gente vai ter que trazer para essa criança muitas brincadeiras, bastante alegres, que vão assim, levá-la a ter prazer de participar. E essas brincadeiras não precisam ser só brincadeiras que vão trabalhar o corpo. Nós podemos mesclar essas brincadeiras com brincadeiras que vão
torná-lo, né, um pouco mais, trazer um pouco mais de conhecimento para ele, né? E essa criança vai aprender algumas coisas através de brincadeiras. É muito gostoso quando você aprende alguma coisa cantando, brincando, e é muito mais interessante para eles. Nós não temos mais, né, não temos mais que ficar falando, repetindo, explicando, e só isso, porque a criança de hoje, ela precisa de alguma coisa que vai atrair a atenção dele, porque ele tem muitos atrativos. Ele tem vários brinquedos que aperta o botão e sai andando, ele tem o celular, às vezes as crianças não têm, mas tem o da mamãe, do papai, ele tem lá a televisão que ele vai ver os desenhos dele. Então, se a gente não tiver uma brincadeira, umas atividades atraentes, dificilmente essa criança vai se interessar pelas nossas atividades. Bem, lembrando o seguinte, dependendo da criança, né, ela tem um tipo de comportamento. E aí, o que acontece? As crianças, e nós todos, temos as famosas inteligências múltiplas. Então, cada um de nós apresenta uma característica da inteligência múltipla. Então, por exemplo, se a criança fala, conversa com todo mundo, é uma criança saída, com certeza essa criança tem a inteligência interpessoal. A inteligência que vai fazer com que ela fale com todos, colabore com todos, e essa criança vai estar sempre querendo brincar, e vai chamar os amigos, e vai conversar com todo mundo, e vai querer liderar as brincadeiras, mas existe aquela outra que tem a intrapessoal. Então, a inteligência pessoal, intrapessoal, a pessoa é mais calada, ela tem poucos amigos, né? E isso não é diferente quando criança. Ela conversa com poucos, ela não gosta muito de participar, de ser uma pessoa mais atirada participando, como a que tem a interpessoal. Mas ela também participa. Vai depender se você vai incentivar essa criança em participar da brincadeira, em participar daquilo que você está propondo, dos exercícios, das brincadeiras, das tarefas que você está fazendo. A educação infantil, às vezes eu fico um pouco triste quando alguns pais falam: minha filha foi para a educação infantil brincar. Não, gente. Ela foi brincar, ela foi ser cuidada e ela foi também aprender. Tudo através das brincadeiras, tudo através de músicas, tudo através de um mundo colorido, para que a criança tenha o prazer de estudar, o prazer de ir para a escola, o prazer de estar com a professora, com a auxiliar e fazer as suas atividades com prazer. Por quê? Porque se a gente não faz dessa forma, os pais têm que ter consciência que brincar também se aprende. E quando a criança está na educação infantil, ela não está brincando por brincar, ela está brincando, aprendendo as coisas, se desenvolvendo. Você pegar uma criança que nunca foi na educação infantil e perto de uma outra que já está, vocês vão notar que é uma diferença muito grande mesmo. A não ser que essa criança que não foi à educação infantil esteja sendo incentivada e trabalhada pela família, né? Então, aí é diferente. Mas é legal os pais, os professores, todos os educadores de modo geral, resgatarem brincadeiras com eles. Eles acham bem interessante e gostam muito. Como, por exemplo, brincar de roda, né? Pular corda, coisas que ainda consegue se fazer a partir dos 4, 5 anos, já começa a entender. Bola de gude, não para pequenininhos, mas para os maiores, né? Existia uma brincadeira que chamava Cinco Marias, que há muitos anos, nossa, quando eu era criança, olha, põe ano nisso, né? Que eu era criança, e aí a gente brincava, né, com as pedrinhas e tudo. E o que aconteceu? Um dia eu mostrei para as crianças as Cinco Marias. E naquela época, Cinco Marias era brincadeira de menina, que tinha essas coisas, né? Menino, menina, separado, tudo mais. O que aconteceu? Os meninos adoraram brincar de Cinco Marias. E o que é Cinco Marias?
São 5 pedrinhas que você vai jogando e vai pegando na mão, né? Você põe elas em cima, põe elas no chão, joga uma para cima, pega a outra, joga para cima, pega a outra. Tem também colocando entre os dedos, tem várias etapas, né? E essa é uma brincadeira que é bem bacana, porque as crianças vão gostar também de brincar e ver e aprender essa brincadeira. Sem precisar dizer, essa brincadeira de menina, não dá, não. É uma brincadeira que é de coordenação motora, é uma brincadeira legal, né? E todo mundo gosta muito de brincar disso, principalmente as crianças, porque elas são curiosas, elas querem aprender, né? Isso não quer dizer que a gente vai dizer, não, você agora não vai mais brincar no tablet, não vai mais brincar com o seu celular, não. Ele tem que ter o momento dele, o momento da época dele, né? Mas ele também pode brincar de outras formas. Muitas vezes a criança gosta de brincar. Quem inventa muitos brinquedos de aperta o botão e anda, e tem que ser o brinquedo da marca tal, são geralmente a família e a televisão, né? Que a televisão influencia muita grande influência sobre as crianças. Tem lá a boneca não sei o quê, né? A boneca das meninas poderosas, a boneca isso, a boneca aquilo, e as crianças veem aquilo na televisão e querem também. Tudo bem, podem até tentar ter isso aí. Mas tem outras brincadeiras que nós podemos fazer, outros brinquedos que nós podemos fazer. Bem, e à medida que a gente for brincando, a gente está desenvolvendo essa criança, fazendo com que a importância dela, né, ela vai ser o quê? Ela vai ser autônoma, ela vai ser uma criança que vai aprender a decidir as coisas, a dividir, vai aprender a conviver socialmente, né? Então, vai aprender também a coordenar seus movimentos, porque muitas vezes a criança não sobe, não desce, não pula, porque às vezes também a própria família fica com medo da criança se machucar, né? A própria escola, não deixa subir aqui, não deixa descer ali, porque tem esse medo da criança se machucar. Mas nós temos que fazer as coisas com a nossa certeza. Nós temos que falar, vamos dar segurança e vamos fazer. Vamos executar esse movimento, aquele movimento, e as brincadeiras todas que vão fazer com que a criança se socialize. Uma coisa que eu falo, também importante, que eu gosto muito de frisar, é que nessa idade não podemos e não devemos dar jogos que eliminem a criança. Tá? Então, vamos brincar de dentro ou fora. Então, quem errou vai sendo eliminado. Quem errou vai ser eliminado. Mas, geralmente, quem erra é quem tem mais dificuldade. Então, precisa ter mais, né, trabalho corporal. Então, a gente não deve, nessa idade, dar essas brincadeiras de eliminação. Então, por esse lado, porque as crianças que são eliminadas são geralmente as crianças que têm dificuldade, e, por outro lado, que as crianças nessa idade, elas não entendem o perder e ganhar, tá? Você coloca várias crianças para correr de 5, 6 anos, por exemplo, e você não prestar atenção quem ganhou, ele vai dizer, cada um vai dizer que ganhou. Mesmo o último que chegou vai dizer que ganhou também, porque eles ainda não entendem perder e ganhar, tá? As crianças de 5 anos, elas já são mais autônomas, e essas crianças, elas cuidam dos pequenininhos. Elas não gostam muito de criança pequena, não. Mas se tiver uma criança menor, ela vai tratar como se fosse um bebê. E aí, eu vou comentar aqui o que aconteceu comigo um dia. Eu trabalhava com dança uns 2 anos atrás numa escola, e eu tinha uma turma de meninos e meninas de 5 anos. Só que um menininho de 4 anos resolveu também fazer dança. E aí, o que aconteceu? Os de 5 o tratavam como se fosse um bebezinho. Cada dia era um que buscava ele na sala dele, na hora que ele chegava, todo mundo ficava em cima, como se fosse assim, protegendo, e ele fosse um bebê e eles fossem muito grandes. Então, isso faz com que eles vão se socializando. Só tinha um probleminha, na hora de calçar o tênis, ele sabia calçar, amarrar o tênis, e os de 5 anos nem sempre sabiam. Então, a gente fica, sabe, vendo o quanto é importante esse entrosamento, essa brincadeira, esse carinho pelo outro,
né? Agora, gente, todos nós sabemos que a profissão das crianças é brincar. Então, nós temos que estar incentivando, temos que propor, né, ocasiões para que ele brinque de diferentes maneiras, de coisas boas e que tragam só alegria para ele. Nada de brincadeiras que vão eliminar ou que vai colocá-lo em evidência, essas coisas assim, né? Porque, de repente, quem errou vai levar o nome de um bicho. De repente, a gente não pode fazer isso aí. Nós vamos fazer outras brincadeiras divertidas, que vocês vão conhecendo, e vocês conhecem, porque agora a gente tem tantos sites que tem brincadeiras, que tem coisas para educação infantil, né? Então, vocês vão pesquisando aí. Agora, gente, dentro da escola, tem a professora, né? Que vai administrar toda a turma, vai administrar as brincadeiras, vai administrar as atividades e vai combinar as regras que podem ser seguidas, né? E vai dar o primeiro empurrão para a criatividade. Agora, na rua, como é que é? Como é que é brincar na rua? Como é que é brincar no meio dos primos, dos amigos? Não tem ninguém para tomar conta, porque ali, naquele momento, são as crianças. E é um momento importante porque ele vai aprender, né, a conviver sem ter um adulto segurando a barra dele, vamos dizer assim, né? Então, essa criança vai aprender a liderar, vai aprender a descobrir o líder do grupo, né? Tudo porque brincar na rua é muito diferente de brincar na escola. Na escola, sempre a professora está por ali, ela está brincando com o objetivo de ensinar alguma coisa, de trocar, de incentivar. Agora, na rua, não. Na rua são os coleguinhas, ou na família são os primos, e aí cada um por si. E vamos combinar para poder a gente chegar, as crianças chegarem a um consenso, né? E elas vão brincar livremente, dentro, claro, de uma normalidade. É claro que se a gente, quando é que nós vamos interferir na brincadeira que está acontecendo em família ou na rua? Somente quando houver conflitos, né? Quando houver alguma coisa assim que seja desagradável, aí sim nós vamos entrar com a nossa palavra de adulto. Só que tem uma coisa, gente, criança briga, dali 5 minutos está abraçando, beijando um outro. Principalmente a criança de 4, 5, 6 e 7 anos. Essas crianças, elas têm muita facilidade, até 8 anos mais ou menos, de perdoar o outro. Então, brigou, ficou zangado, ficou de mal, dali 5 minutos está um chegando perto do outro, está conversando, e às vezes as mães falam, não pode, você brigou com ele. E não, eles têm essa facilidade, é normal da idade, entre 5 até 8 anos, é normal da idade, ter esse vai e vem, para eles aprenderem a conviver na brincadeira. Porque a brincadeira, gente, ela deixa a gente muito transparente. E que aí a gente vai brincar e às vezes a gente faz coisas que a gente não espera fazer normalmente, né? Bem, e ela vai ter que resolver tudo sozinha. E aí, Flávio? Não estou te ouvindo, Flávio. Agora foi. Foi agora. É muito bacana. Sim, pode falar. É muito bacana a gente ver esses depoimentos, desde da primeira live até agora, nesse momento mais específico sobre a brincadeira, de como a brincadeira é importante. E uma fala que você teve aí, que eu costumo até postar muito na hashtag, é em relação à necessidade que a gente tem de que se tenham mais brincadeiras e menos brinquedos, porque hoje a gente vê uma gama muito grande de brinquedos e não necessariamente brincadeiras. A gente vê muitas crianças brincando de forma isolada, que ela acaba perdendo esse contato, essa interação, essa parte do desenvolvimento psicomotor tão importante, que é a parte
afetivo, socioemocional, e em detrimento do uso de um brinquedo, às vezes um brinquedo eletrônico, de um brinquedo que já vem totalmente formatado. A gente não vê mais hoje em dia, tanto igual antigamente, há uns outros anos. Aí, os brinquedos onde a gente tinha que construir, que a gente criava um castelo a partir de latas de óleo, de pote de manteiga. Hoje em dia é tudo muito, vamos dizer assim, artificial. Pronto, né? Tudo muito pronto. Eu achei assim, uma coisa muito que acho que a gente deve debater sempre que possível, a gente deve discutir essa questão, essa necessidade desse brincar, mas de um brincar mais construtivo, a parte Sim, construtivista saudável, do que... né? Isso é verdade. Essa é verdade, o que você está falando é verdade. A gente precisa preparar, e eu tenho alguns outros depoimentos que eu vou dizer para vocês sobre esse negócio de brinquedos, né? Porque eu fiz um serviço, né? Eu vivo fazendo trabalhos em escolas, vai ter a noite do pijama, então eu vou lá inventar um brinquedo, uma brincadeira. Então, aqui na minha redondeza, eu faço muita coisa. Agora não, né? Porque a pandemia está me impedindo de sair de casa, né? Mas, assim que eu voltar, que tudo terminar, eu vou voltar a esse tipo de trabalho. Então, eu faço muitos brinquedos com eles, de reciclado. Eu tenho um monte de brinquedo. Eu tenho carrinho, eu tenho avião, eu tenho telefone, muitas coisas que eu faço junto com as crianças. E eles adoram. Quando eles mesmos fazem, é muito legal, tá? Aí entra a vamos dar parte continuidade aqui? Vamos. Mas pode falar aí, tá? Que aí entra a parte do aprendizado de significado. O aprendizado, Claro, quando ele tem o certeza. significado, ele é muito maior. E quando a criança participa dessa formatação do brinquedo, dessa fabricação do brinquedo, para ele tem um significado muito além do que propriamente só brincar. Ele participou daquela construção, ele virou parte do brinquedo. É verdade. Olha só, um momento importante na escola também é o momento de que a criança vai ao parque, né? Então, eu sempre falava com as minhas alunas, gente, o momento que nós vamos levar as crianças ao parque não é para a gente vender Jequiti, nem é para a gente falar do menino isso, menino aquilo. Ficava brincando assim. Porque nesse momento que ele está ali, brincando os brinquedos do parque, ele mesmo, ele não precisa te seguir. Ele está mostrando, o Joãozinho está mostrando quem é ele, a Mariazinha está mostrando quem é ela está mostrando tanto socialmente como a parte motora, a sua parte psicomotora. Se ela tem capacidade de subir a escada direitinho, lá do escorregador, se ela escorrega sem medo, se ele, às vezes, eu trabalhei numa escola que tinha a casinha da árvore, então, se subiu até a casinha da árvore, o que fez, qual foi o movimento que usou para aquilo, vocês ali vão observar, vai ser uma grande oportunidade de conhecer bem melhor o seu aluno, a sua criança que você convive, mesmo que você conviva com ele durante muito tempo, muitas horas, 22 horas por semana, mesmo tendo aula de música, aula de educação física, quem segura mais o tempo todo com as crianças é a professora de sala de aula, é auxiliar dela, que também está junto, né, que geralmente tem colégio que tem auxiliar, né? Então, elas, nesse momento, vão observar e vão dar liberdade de movimento, de criatividade para essas crianças, né? Para poder você observar e saber até onde vai aquela criança, se ela é uma criança que tem coragem, se ela é uma criança que vai executar os movimentos, se ela é criativa, né? Porque muitas crianças têm criatividade, sim, excelente, outras são mais quietinhas, mas têm muita coragem para fazer muitas coisas. Então, é importante que a gente tenha essa observação também. É claro, nós vamos ficar o tempo todo tomando conta das crianças se machucou. Não se preocupem com isso. Se preocupem qual é o movimento que essa criança está fazendo, como ela está se desenvolvendo. Se ela tem dificuldade, você vai lá, ajuda, colabora com aquela criança para ela vir. Aí fica, não, hoje vamos ver se você consegue fazer sozinho. Então, o parque é muito isso também, para a criança brincar com brincadeiras saudáveis,
E você só vai interferir quando alguém tiver dificuldade ou também tiver algum transtorno ou algum perigo que vai fazer com que a criança se machuque, mas é um momento ótimo para a gente conhecer a criança no seu momento psicomotor, tá? Criança, gente, eles gostam de brincar, por quê? Porque eles vai um laço afetivo com a brincadeira. A brincadeira, o amigo, brincar com o papai, com a mamãe, com a vovó, com a titia, com a professora, eles gostam disso, porque vai desenvolver muito aquele carinho, aquele amor pelo que está fazendo, tá? E, por isso, nessa idade também não se deve dar jogos competitivos. Nada de perder ou ganhar. Tudo bem fluido, bem cooperativo, bem engraçado, bem gostoso, bem aprendizado, mas não deem jogos de perder e ganhar nessa idade, porque essa idade vai prejudicar essa parte, e as crianças não se conformam de perder ou ganhar. É claro que tem que aprender a perder ou ganhar? Sim, tem, mas vai aprendendo ao longo, não precisa ser jogo, né? Nós vamos fazendo ao longo. Sim, aqui o José Vitor está falando que o brincar tem que andar junto com a educação infantil. Isso é bacana, né? Bem, e aí brincar reforçando esse momento afetivo, esse momento de ter o prazer de brincar, né? Tem hora que a criança vai ficar aborrecida, vai chorar, vai ficar triste, mas tudo isso são as emoções que vai ser tornado através da brincadeira. Em situação de participar, os adultos participando também. O adulto participando, para ele é de grande importância. A criança fica muito feliz quando o tio, o pai, o professor, a vovó, o vovô brincam com ele. Principalmente quando eles ensinam a vovó, né? Que hoje em dia os vovôs e as vovós estão um pouquinho desatualizados no sentido tecnológico, aí eles ficam, vamos jogar videogame, vovó? Aí a vovó não sabe jogar, mas eu vou te ensinar. Vamos brincar de carrinho? Vamos fazer não sei o quê. E hoje os avós não são tão velhinhos como antigamente, né? Hoje a gente já está avô e ainda tem bastante pique para poder acompanhar o neto, não tanto, mas tem, né? Então a gente também pode fazer essas atividades. Então, durante esse período, é importante que a gente incentive a criança a ter criatividade, aproveitar as ideias dele. Eu não vou falar, criança, nós vamos brincar de A, B, C, D, e não pode ser de outro jeito, não. Nós vamos brincar de A, B, C, D. Mas, gente, depois, quem tem outra ideia? Quem poderia? Então, quando eu trabalhava com educação infantil, já se usavam os materiais reciclados, e um dia eu levava sempre pneu, garrafa plástica, a famosa garrafa PET, eu levava bambolê, eu tinha várias coisas na escola. E aí um dia eu cheguei e falei, gente, hoje a aula é com garrafa PET. Quem tem uma ideia? Eu não dei aula. Cada criança me deu uma ideia e nós repetimos a ideia de cada uma. Então, isso aí, estou incentivando a criatividade, estou dando liberdade de pensamento para essa criança, né? Eu estou fazendo com que essa criança tenha a oportunidade de fazer, mesmo ela sendo aquela criança com inteligência interpessoal, que é mais tímida, mais fechada, né? Essa criança, por exemplo, de inteligência... Oi? Essa experiência deles criarem a brincadeira é muito interessante. Eu costumo... a gente sabe que com criança, o tempo que eles têm de manter concentração para determinada atividade é muito pequeno. No máximo meia hora que a gente consegue prender a atenção deles, assim, estourando. Uhum. Eu costumo, muitas das vezes, fazer o seguinte. Eu tenho o conteúdo, uma coisa até que eu falei na semana passada junto com a psicóloga. Eu tenho um conteúdo, procuro trabalhar da melhor forma aquele conteúdo que eu tinha programado para aquela aula, sendo que muitas das vezes, pelo feeling que a gente vai adquirindo ao passar do tempo, eu tenho a percepção que aquele dia, aquela aula não vai render, porque a gente sabe que tem dia que você chega na turma, às vezes você programou uma atividade que você vai trabalhar basicamente parte de concentração, de raciocínio, e a turma está muito agitada, você sabe que dificilmente você vai conseguir ter o desempenho que teria no outro dia. Então, eu costumo fazer o quê? O conteúdo,
e sempre no finalzinho da aula, aqueles materiais que eu utilizei, eu deixo eles no pátio ou no parquinho que eu estiver trabalhando, para poder perceber o que eles vão transformar a partir daquilo que eles aprenderam e até coisas que eu não passei, mas que eles trouxeram de uma vivência que eles tiveram, às vezes, em casa ou com coleguinha na rua. E eu vejo isso aí como muito bacana, essa liberdade de criação nesse momento com as crianças. Calma aí que saiu. Ela está voltando já. Então, é um momento de muita experiência, onde a gente consegue captar e, às vezes, perceber aquele aluno que tem uma certa dificuldade de interação. Às vezes, a gente pode conseguir possibilitar com que esse aluno tenha uma interação com os demais da turma. Gente, vocês estão conseguindo ouvir aí? Conseguindo agora. Voltou. Tinha caído, voltou. Caiu, voltou agora, né? Então tá bom. Isso. Então, você estava falando da turma que você viu que não estava bem e você propôs de atividade. Isso. Eu acho que é um momento, esse momento, principalmente o momento final da aula, onde a turma já perdeu bastante a capacidade ali de concentração, é um momento propício para a gente poder estar vendo o que eles realmente absorveram daquela aula, o que eles conseguem transformar a partir daquele momento que eles tiveram de conteúdo. Uhum. É verdade. Nesse dia que eu falei com você que dei aula, não fiz nada, eu cheguei e só mostrei um movimento, o resto todo foram eles que fizeram. Um dos meus livros, no primeiro livro, eu coloco o tempo de duração da aula de educação física para cada idade. E realmente, não tem como passar 5 anos, no máximo meia hora, mas 4 anos já são 20 minutos, e é sempre muito pouquinho, porque se você tem escolas que a dona da escola coloca, não, vou te colocar para dar aula de 50 minutos. Não tem como dar aula de 50 minutos para educação infantil. Já passei por 50, uma hora. Já passei por essa experiência. Né? A primeira coisa que eu peguei e falei, olha só, 50 minutos, eu vou gastar 10 minutos para poder ir até o local e 10 minutos para voltar, porque o tempo que eu vou conseguir trabalhar com eles é entre 20 e no máximo 30 minutos. 20 a 30 estourando, né? Então, e a gente faz mas o pessoal não acha que não tem que fazer, mas é porque a educação física, gente, as crianças entram, nós também entramos na ludicidade, né? E aí depois você vai perdendo interesse. Mas antes de falar sobre a ludicidade, eu vou ler aqui um pedacinho de Jean Piaget, que ele deixa uma frase que é justamente que a gente está propondo aqui. Os professores podem, as crianças, sobre a criança, tá? Os professores podem guiá-las, proporcionando-lhes os materiais apropriados, mas o essencial é que, para que a criança entenda, deve construir ela mesma e deve reinventar. Cada vez que ensinamos algo para a criança, estamos impedindo que ela descubra por si mesma. Por outro lado, aquilo que permitimos que descubra por si mesma permanecerá com ela. Então, tudo que a gente fizer, né, eu entendi o seguinte aqui com ele, né? Tudo que a gente fizer, incentivando a criança, deixando a criança também mostrar seu lado, sua criatividade, ele não vai esquecer jamais, tá? Eu vou contar uma experiência minha também, que eu tive, que eu achei muito legal, né? Mas na escola, eu fui fazer uma noite de pijama numa escola com nível socioeconômico bem alto, as crianças têm tudo que vocês podem imaginar, né? E as crianças aquele dia iam dormir na escola. E aí a dona da escola me chamou para fazer criatividade, né? A parte de criar brinquedos com eles e brincar. Nós fizemos os brinquedos, depois nós brincamos com os brinquedos. E aí,
nós tivemos a ideia de cortar papelão e fazer uma asa delta para cada um. E nesse papelão, a criança desenhava o que quisesse, pintava, depois eu amarrava aqui e ela saía voando. Queria brincar de voar. Tá, um grupo grande, 29 crianças quiseram fazer, um grupo de 31, né, foi bastante. E aí, o que aconteceu? Uma menininha falou assim para mim, quando ela subiu no banco, eu coloquei a asinha nela, ela falou, ai, agora eu vou voar para o mundo inteiro. Ela mesma desenhou, e eu só tive que colocar aqui o barbante, né, para amarrar nela. Aí, uma vez, cada um adoraram, eles voaram e brincaram. Passou, né, eu não vou sempre lá, um dia eu fui visitá-los. Quando eu cheguei lá, a menininha falou assim para mim, ô, tia, você tem que vir de novo para a gente fazer outra asa dela, porque a minha sumiu, não dá para eu voar mais. Por quê? Porque essas crianças, de 3 até 8 anos, mais ou menos, a gente entra na ludicidade, a criança entra nesse mundo lúdico, né? Lúdico quer dizer ilusão. E aí ela entra nesse mundo de ilusão e imagina mesmo que estava voando, imagina que a pedrinha virou um cachorrinho, que a boneca é uma criança, e assim vai. E ela vai imaginando e vai fazendo, né? Vai fazendo essas coisas todas, vai brincando, e é muito gostoso esse momento de ludicidade. Então, as crianças pequenas, de 3, 4 anos até 8, elas brincam sozinhas, elas falam, elas fazem sons. Não quer saber se está dentro do mercado, se está na rua, se alguém vai chamar de, nossa, não quer saber. Ela vai brincar, porque ela vai estar sempre com aquela imaginação fértil, fazendo coisas que ela gosta, né? Aí, um certo dia, muitos anos isso, graças a Deus, não foi agora, eu cheguei numa escola e o menininho, fui trabalhar com as crianças também, e a professora falou, cuidado com esse menino aqui, que ele não é muito certinho, não, assim mesmo. Porque ele fala sozinho. Na verdade, ele tinha uma imaginação maravilhosa, ele tinha uma ludicidade brilhante, e ele gostava de imaginar as coisas como todas as outras crianças. Como ela falava que ele não era muito bom de cabeça, os outros ficavam com medo de fazer. Mas isso foi há muitos anos, já passou. Nossa, Deus me livre acontecer isso agora, né? E aí, dentro dessa brincadeira, dentro da ludicidade, eu criei também uma história chamada O Castelo dos Gostos, que era para ensinar paladar. Só que para chegar ao castelo, a gente fazia um circuito, andava sobre tábuas, andava em volta das árvores. A história não era contada sentado. As crianças iam junto comigo à medida que a gente ia contando a história, junto com as minhas alunas, quando elas faziam também. Então, aí, de repente, na escola que eu trabalhava tinha muitas árvores, aí ficava atrás da árvore um personagem, outra hora a gente vai lá, que ali tinha alguma coisa que a gente ia correr para pegar. Andava a escola inteira contando a história até chegar no local que a gente ia terminar com alguma coisa. Então, cada história, a minha história é o Castelo dos Gostos, porque está no meu segundo livro, continuando a brincadeira, porque era para ensinar paladar, né? Já a história das minhas outras alunas, às vezes era para achar um tesouro, aí o tesouro tinha mensagem, tinha lembrancinha, umas coisas muito gostosas de fazer, e as crianças iam, ao longo, elas iam fazendo os movimentos, né, de coordenação global, o correr, o pular, o equilibrar, e também depois faziam os trabalhos, os movimentos também de coordenação fina, e tudo isso era trabalhado contando a história. Em momento algum, a gente deixava a criança assim, solta, dava-se cada vez um objetivo, uma curiosidade, vamos ver o que a gente vai achar aqui. E eles iam todos. E aí, teve uma vez que a gente não tinha turma pequena para dar aula, e a gente pegou uma turma de 8 anos de idade. As crianças tiveram a mesma reação das outras de 5. Elas também ficaram curiosas, elas também quiseram participar, elas também... E uma delas ficou assim, não, e coisa chata. Todos ficaram curiosos para saber o que ia acontecer na história.
Essa história pode durar uns 20 minutos no máximo, porque senão perde o fio da meada, mas você vai, ao longo, você vai fazendo, andando sobre superfícies estreitas, saltando distâncias, né? Passando por baixo de uma corda, alguma coisa assim, saltar por cima, coisas que você vai colocar os obstáculos para as crianças desenvolverem a sua coordenação motora, a sua coordenação motora fina e a sua coordenação global também, tá? Então, agora, nós vamos falar sobre o esquema corporal, tá, Flávia? Vamos lá falar sobre o esquema corporal. Bem, o esquema corporal, gente, ele vai resultar de muitas experiências provenientes de sensações no corpo, tá? A criança vai fazendo movimentos, vai sentindo que pode e que é capaz e realizando gradativamente de acordo com o uso do corpo. Então, se é uma criança muito parada, uma criança que não faz nada, ela não vai ter consciência corporal perfeita. Ela não vai conseguir chegar a esse ponto, né, de estar, não vai conseguir nesse ponto de estar organizando o seu esquema corporal, porque isso tudo pode ser organizado e trabalhado através de todos os movimentos que ela vai fazer, né? Então, dentro dos movimentos, nós temos os movimentos locomotores, que são o andar, o correr, o subir, o descer, coisas que ele vai andar e vai fazer, por isso essa história vai ser muito legal para desenvolver o esquema corporal também, essa brincadeira que eu acabei de contar para vocês, e também temos os movimentos não locomotores, que é o abaixar, o levantar, o equilibrar sobre um pé, tudo isso são movimentos que eu não vou sair do lugar, mas eu vou fazer no mesmo lugar. Colocar a mão no pé, né, levantar a perna para frente, levantar a perna para trás, tudo isso são movimentos que eu não saio do lugar, mas eu estou fazendo o movimento. Os braços, eu levanto o braço aqui, eu estou fazendo o movimento não locomotor, porque eu só estou mexendo, não estou andando, né? E esses movimentos todos vão fazer com que a criança vá se desenvolvendo gradativamente e vá construindo na sua mente os movimentos, tá? E os manipulativos, que são as crianças, são os movimentos de mão, não só de mão, tá? Pés e rosto. Por isso é legal a gente brincar de escrever com o pé, pintar com o pé, vai colocar um papel bem grande no chão e as crianças vão molhar o pé na tinta, vão pintar, vão andar, vão marcar, né? Não sei se, de repente, né, tem que ter uma estrutura para depois limpar o pé da criança, para não fazer tanta sujeira, essas coisas assim, que coisa já é um outro departamento, né? Mas a nossa função é desenvolver. Então, vamos escrever com o pé, vamos pegar lá, vamos pintar com o pé, pega o pincel, pinta, né? Faz com a mão também, coloca aquelas coisinhas de cabelo na ponta dos dedos, aquelas buchinhas de cabelo colorida, a criança repete, coloca também, de acordo com a cor que você colocar na sua mão, as crianças vão colocar junto, ou você manda que eles copiem de algum lugar, né? É muito bacana essa parte de educação, a parte de movimentos manipulativos, porque vai contribuir, né? Vai contribuir com o quê? Com a escrita depois. Isso vai contribuir, o trabalho de esquema corporal, e também voltado para manipulação, vai contribuir com a escrita. Assim como outros trabalhos que a gente vai falar agora sobre as percepções, vai contribuir com a leitura também. Então, tudo dentro da educação infantil é lúdico, mas tem um objetivo. Agora, só interrompendo um pouquinho da educação infantil, gente, nós não temos que parar no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto, de brincar, porque estão em turmas. Tem que dar o conteúdo. Vamos colocar a ludicidade também nesses conteúdos de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, porque eles também gostam de fazer essas coisas. Tá? Professora, não é só deixar profissional de educação física, não. Pode falar. Até interrompendo, é importante também a gente dar continuidade nessa questão do brincar, mesmo no ensino fundamental, primeiro ciclo, segundo ciclo, ou no ensino médio, porque a gente sabe que nem todas as escolas, principalmente na parte da educação infantil, elas possuem uma equipe
multidisciplinar que promovam essas vivências. E nem sempre a gente pega crianças aí que tenham passado por essas vivências e experiências. Por exemplo, eu dou aula no Fundamental 1, eu tenho que fazer, às vezes, coisas que eu fiz lá na creche, quando meu aluno tinha 2 anos de idade. A motricidade fina, até que foi uma pergunta que foi feita aí, que é a parte do refinamento da musculatura, da articulação dos dedos, das mãos também. Então, é um trabalho a longo prazo. A gente inicia, mas trabalha a vida inteira, até mesmo com os idosos. É verdade, porque depois, Flávio, se você quiser que eu responda algumas perguntas, você fala, estou vendo aqui toda hora aparece alguma coisa, mas não dá tempo nem de ler, né? Porque é muito rápido. Aí a gente para um pouquinho para responder. As perguntas eu estou deixando para o final. Então tá ótimo. Então vamos falar nesse sentido aí que você falou dos idosos. Os idosos também perdem, a gente vai perdendo, né, as habilidades, então precisa também estar sempre trabalhando. Então, gente, as atividades, os jogos, as brincadeiras, os pequenos desafios, é importante que a gente dê pequenos desafios para ele sentir o prazer, a criança ter o prazer. Eu consegui subir nessa cadeira. Eu consegui subir na árvore, né? Coisas que para mim foi normal aprender a subir na árvore, mas hoje já não. Hoje as crianças não têm tanta oportunidade, a não ser que ela tenha um sítio, tem alguma coisa assim. Tem uma vovó que mora em um lugar assim que tem a árvore, né? Essas coisas desse jeito. Fora disso, a gente vai incentivando e a criança vai ter o prazer de ter vencido aquele desafio. E sempre tem aquela que tem medo. A criança de 7 anos, por exemplo, a criança de 6 para 7, ela às vezes, tem muito medo de realizar as coisas. De um outro lado, ela acha que é muito poderosa e pode fazer. Então, tem os dois extremos. Ou ela tem medo de fazer tudo, ou ela acha que sabe tudo. E aí, é uma maneira da gente contornar e colocar as atividades para incentivar também. Bom? Bem, e aí, gente, nós vamos desenvolvendo o lado motor da criança, o afetivo, o psicológico e principalmente cognitivo. Porque se nós incentivamos, está trabalhando o sistema nervoso, está trabalhando toda essa parte do esquema corporal, né? E nós vamos incentivá-lo, nós vamos fazer com que ele tenha uma cognição muito mais rápida, muito mais, bem mais acelerada para a aprendizagem, né, dentro da cognição. Bem, e aí, a organização do esquema corporal está intimamente relacionada com a expressão livre da criança, tá? Então, se ela é uma criança que tem liberdade de movimento, se ela é uma criança que tem a oportunidade de fazer os movimentos, de participar de várias atividades que vão contribuir com isso, ela será bem assim, uma expressão bastante boa, terá uma organização do seu esquema corporal, se ela for bem trabalhada. Então, não só os profissionais de educação física devem trabalhar todas essas estruturas que nós estamos falando. Todos nós, professores de educação física, professores de educação infantil, professores de música, qualquer professor que esteja envolvido com a educação infantil, tem que estar trabalhando, de modo geral, tudo isso para contribuir com a evolução da criança, tá? Eu costumo dizer que quem trabalha, por exemplo, em creche e educação infantil, todos têm que ter a mesma linguagem, tá? Desde o porteiro, a cozinheira, a que ajuda a tomar conta, a que dá banho, todos têm que ter uma mesma linguagem, não pode ser diferente, porque para trabalhar com esse tipo de criança, com essa faixa etária, tem que ter muita disposição, muita dedicação e muito conhecimento. Por isso é importante que vocês sempre estejam lendo, estudando, né, procurando coisas novas e sempre tendo esses contatos todos. Estou achando maravilhoso vocês estarem aqui com a gente no seminário, sempre se interessando, tá? Então, tem que se observar tudo que a criança faz, né? Seus estilos do dia a dia delas, e elas vão se adaptando.
cada criança vai se adaptar dentro da maneira que ela é, né? Do seu tempo, né? Se a Joaninha é acelerada, aprendeu tudo muito rápido, parabéns, mas pode ter lá, né, a Joaninha, a outra Joaninha que não faz, que é devagar, é mais com calma, tem que ser menos acelerado. Não, o professor tem que ver a sua turma como um todo, mas saber que cada um ali é individual. Então, ele tem que analisar cada um, ele tem que pensar no todo, mas dar oportunidade para todos seguirem, todos chegarem ao ponto que ele deseja. Eu já vi isso, a alfabetização, né? No início a gente acha que nunca vai aprender a ler, e daqui a pouco, quando você vê, estão todos lendo, todos estão da mesma forma, cada um ao seu tempo, né? E aí, quando estava falando para vocês sobre a ludicidade, eu falando que lúdico significa ilusão, e o que acontece? Quando nós estamos envolvidos com uma brincadeira, um jogo, nós ficamos completamente transparentes. Isso quer dizer, nós mostramos quem somos, independente de criança ou adulto. E o que acontece aí? Nós vamos fazer coisas que a gente achava que nem era capaz de fazer. E ao dar os olhos de quem observa, está observando, sabendo, vendo as nossas reações. Por isso que eu até aconselhei que vocês fossem ao parque e observassem, porque lá está o lúdico também, e durante o jogo também, né? Então, as crianças, a gente vai mostrar quem a gente é, nós vamos nos iludir. Ninguém, na hora que vai jogar, seja criança ou adulto, vai lembrar, né, que tem que fazer isso ou aquilo. Na hora do jogo, a gente se mergulha no jogo e não mais pensa nas coisas ao nosso redor. Isso acontece com todas as pessoas, não só com as crianças. Por isso que as crianças, às vezes, estão brincando, você fala, vamos embora, acabou, e eles reclamam, ficam tristes, principalmente a criança de 3 anos. A criança de 3 anos, ela começa a brincar, ela não quer parar, ela entra ali naquele mundo lúdico dela, fica brincando, e ela não quer parar. Se parar, ela vai reclamar, ela vai ficar triste. Vai até levantar e vai com você. Mas, se ela puder se ligar e colocar que vai ficar mais um pouquinho, não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, porque essa criança de 3 aninhos, ela ainda não entende que ela precisa seguir regras. As crianças entendem que você fala com ela. De 1 até 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela entende que você fala, só que ela ainda não sabe seguir regras, ela ainda não é capaz de seguir a regra ao pé da letra, tá? É assim, eu não falei que não podia fazer assim, assim, assim? É mesmo, professora, você acaba de falar, dali a pouquinho ela está fazendo de novo, porque ela ainda não conseguiu atingir o processo de saber que aquilo não é permitido para ela, né? A não ser que ela aprenda com um processo doloroso, né? Porque a gente só aprende pelo amor e pela dor. Então, a gente que é da escola, a gente ensina com amor, né? Então, vai aprender gradativamente o que pode e o que não pode ser feito. E tudo que a gente vai fazer dentro da educação infantil serão os combinados. Nós vamos combinar isso, combinar aquilo, vamos conversar, que a criança gosta disso. Durante a educação infantil, durante nosso trabalho da ludicidade, nós vamos principalmente estimular, né, todo o desenvolvimento da criança, principalmente o desenvolvimento de criatividade, a parte intelectual dela, né, a parte social, e as crianças vão se tornar bem independentes, com bastante iniciativa. Uma coisa importante que vocês devem usar bastante também na educação infantil é a música. Eu tenho uma amiga, uma escola também que eu frequento, né, que eu vou às vezes, e ela canta para tudo. É uma gracinha. As crianças não são crianças, né? Eu falo assim, porque a gente tem crianças e tem crianças.
mas as crianças aprendem a obedecer através de cantar. Se vai ao banheiro, vai aquela fila cantando, todo mundo. Se ela vai fazer uma brincadeira, ela está explicando lá, ela vai mudar a atividade, ela canta, as crianças vão, e aí já vai sentando, já vai fazendo. Não precisa estar discutindo, não precisa estar brigando, porque isso não é usado em educação infantil, né? Uma escola também que eu fiz um trabalho lá em Bulhões, Rio, como é que chama o lugar? Porto Real. Lá nessa escola também. É uma festa. Cada vez que sai uma turma da sala, vai para algum lugar, vai cantando. Independente de educação infantil ou fundamental. Todos cantam. Fundamental 1 e educação infantil. Uma gracinha. E a música é muito legal, é muito bem-vinda por todas as crianças, né? Bem, e aí, gente, nós vamos dizer, vou falar para vocês agora, quando a criança chega aos 6 anos e frequentou uma escola, sendo bem trabalhada culturalmente, ela já está sabendo o quê? Então, vamos ver o que ela está sabendo. Ela vai aprender, aos 6 anos, 5 anos, 6 anos, ela já tem que estar apontando partes do corpo, nomeando essas partes do corpo, movimentando partes do corpo de todas as maneiras. Então, você fala, levanta o braço, um bracinho, levanta o outro. Ou até a gente pode estar trabalhando de direita e esquerda, mas sem obrigatoriedade, que ela aprenda gradativamente no seu tempo também. Reproduzir os movimentos e posições, localizar sensações e identificá-las, representar graficamente o corpo, ela já sabe se desenhar, expressar-se corporalmente. A criança deve ser estimulada a tomar consciência do seu próprio corpo em diferentes posições. Agora, gente, por que eu disse localizar sensações identificando-as? Porque muitas vezes nós estamos na escola e a criança vem e fala, tia, eu estou com dor no braço. Aí você, então tá bom, vamos ver o que é. Daqui a pouquinho aquela dor passa para a mão. Daqui a pouquinho aquela dor passa para o peito, porque ele ainda não tem capacidade de identificar onde realmente é a dor, tá? E aí ela vai fazer com que ela vai aprendendo, e quando chega lá por volta de 6 anos, ela já vai saber, mais ou menos foi incentivada, ela já vai saber que quando doer o braço, é o braço mesmo. Mas antes, vai doer o dente, daqui a pouquinho vai doer o nariz, vai doer o pé, ela vai trocar a dor de lugar, mas não que ela esteja mentindo, não. Ela vai fazer por quê? Porque ela não sabe direito de onde está saindo essa dor, tá bom? Bem, agora vamos ver o que nós vamos falar aqui. Eu tenho umas sugestões de atividades para vocês. Então, vamos lá. Bem, as nossas sugestões de atividades, eu vou colocar tanto das percepções, como dos trabalhos da parte fina, como da parte global, tá? Então, eu gosto muito de trabalhar as percepções auditiva, visual, gustativa, tátil, todas essas eu gosto de fazer. Então, é bem bacana, porque algumas são também para que a criança eduque alguns movimentos que vão contribuir com ela na hora que ela começar a ler, tá? Então, vamos ver aqui. Uma coisa bacana é você perceber os sons da natureza para a criança. Então, a criança vai perceber, olha, seu passarinho, seu cachorro, é o barulho da água, do rio que passa ali. Então, principalmente se você trabalha numa escola que tenha bastante natureza, é muito gostoso, porque você vai perceber. Eu trabalhei numa escola, quando eu trabalhei em curso normal no estado, que ela é no centro da cidade de Volta Redonda, mas por ela ter muitas árvores, a gente via tucano, a gente via vários pássaros, e ela é ao lado da siderúrgica, ela é ao lado da usina da CSN, e na CSN tem um barulho, né, o tempo todo, chaminé, barulhos e mais barulhos, mas a gente conseguia perceber a natureza, e também eu fazia percepção de sons artificiais, né, então a criança vai participar. Eu tenho isso com adultos também. Tem adultos que não têm desenvolvido a percepção auditiva, tá? Então, a gente vai participar ouvindo isso. Então, a gente fazia, vamos perceber os sons dos bichos, aí cada um descobria que som era, falava o que era, e você pode fazer também um bingo. Eu fiz uma das escolas,
um bingo de animais. Então, a gente estava querendo ensinar animais domésticos. Eu fiz o sonzinho, aí eu gravei o som do gato, do cachorro, da galinha, vários bichozinhos, e fiz as figuras numa cartelinha, e aí eu colocava o sonzinho, a criança tinha que colocar lá na sua cartelinha o que bicho era aquele. Então, muito legal também da gente fazer. E também fazer os sons, não só som de bicho, som de cachoeira, som de rio, sons naturais de modo geral. E também, de modo geral, fazer os sons artificiais. E aí muita gente confunde, diz que, às vezes fala, o que você ouvia? Ah, é o que de artificial? Eu ouvi alguém falando. Não, nós pertencemos ao mundo natural também, né? Um som artificial é um puxão a cadeira, é um barulho do trem, uma buzina de carro, e eles vão percebendo isso. E aí nós estamos trabalhando a percepção auditiva, né? Com a percepção visual, por exemplo, nós vamos fazer que todo mundo fazer por exemplo, nós vamos colocar, cada um, vamos ensinar a fazer, se a criança já tiver a idade, né? Nós vamos ensinar a fazer os aviãozinhos de papel, por exemplo. E aí nós vamos jogar o aviãozinho e cada criança vai perceber o caminho do seu aviãozinho. E aí isso vai fazer com que ele trabalhe a sua percepção visual, né? Nós vamos rolar uma bola e as crianças vão olhar o percurso da bola. Nós vamos brincar de boliche, por exemplo. A criança vai ter que rolar a bola e olhar para onde ela vai bater em que garrafinha. Isso tudo parece uma brincadeira boba, mas está desenvolvendo a percepção visual da criança, para quando ela chegar lá na leitura, ela saber que tem que ler uma linha, depois a outra, ela não muda de linha. Isso tudo são coisas, incentivos que nós fazemos dentro da área de educação física, educação infantil, das professoras de modo geral, para desenvolver essa parte de percepção visual, tá? Podemos também, através de sons, né, a criança desenvolver, procurar onde está o som, ou pedir para que ela perceba. A gente está ensinando, por exemplo, o quadrado. Então, nós vamos levar a criança lá para o pátio e vamos lá. Agora, nós vamos ver o que é quadrado aqui. Estamos desenvolvendo o quê? Está aprendendo o que é o quadrado e está também trabalhando a percepção visual, né? Já a tátil, nós vamos usar a caixa tátil, né? Coloca lá dentro da caixa um monte de coisa, a criança enfia a mão e vai adivinhar o que é. E também tem uma outra brincadeira tátil, que é bem bacana também, você pega uma caixa de papelão, enche de bolinha de papel, e lá dentro você coloca os objetos que você quer que ela haja. E, geralmente, coloca de dupla. Então, eu coloco lá 2 lápis, eu coloco 2 borrachas, eu coloco 2 carrinhos, eu coloco 2 chaveiros, eu coloco alguma coisa do convívio deles e da escola. Então, agora, coloca aí. Pegou o quê? Ah, eu acho que eu peguei uma colher. Ah, mas tem outra aí. Aí a criança enfia a mão. Ah, peguei a outra. Aí vai mostrar que pegou. Então, a criança vai ter trabalho de sensibilidade com as 2 mãos e vai trabalhar o tato também. Você vai encher a caixa de papelão mais ou menos dessa altura, né? Transforma uma caixa de papelão de sapato, só que um pouco maior, e vai fazer com bolinha de papel, bolinha de isopor, né? Ou com areia, alguma coisa que você tenha para a criança enfiar a mão e aprender. Existe um jogo meu que chama Saquinho Mágico, que é também de colocar a mão dentro do saquinho e adivinhar qual é o objeto que está pegando, né? Então, a criança vai passar o saquinho, vai fazer um versinho, essa brincadeira tem um versinho. Quando a professora parar, quem tiver com o saquinho tem que enfiar a mãozinha dentro do saquinho e, sem olhar, adivinhar o que está segurando, tá? Então, são brincadeiras também, brincadeiras das percepções. E o Castelo dos Gostos, que eu já falei com vocês também, e o Castelo dos Gostos, que nós vamos, que eu já contei, né, que as crianças foram todas provar o amargo, o doce. É claro que a gente não deu nada demais, né? Nós colocamos coisinhas que as crianças poderiam saborear, né? E poderiam fazer com que não ficasse desagradável a brincadeira, né? Outras coisas que a gente pode trabalhar também para o corpo, para a coordenação, são os rolamentos, né?
a criança vai rolar no colchão, ou fazer uma cambalhota. Na cambalhota, que a gente chama de, dentro da educação física, chama-se rolo para frente, é nome técnico, né? Mas todo mundo conhece como cambalhota. E pode também rolar, deitar e sair rolando, é muito gostoso. As crianças deitarem, a gente tem lá um lençol, a criança vai deitar, vai rolar até do outro lado. Com lençol tem muita coisa que a gente pode fazer, a gente pode arrastar um grupo, um centro, o grupo vai arrastando pelo pátio, né? Nós podemos nos enrolar no lençol, nós podemos também brincar de cabaninha, podemos brincar de fantasminha, muita coisa a gente pode fazer. Eu fiz um trabalho com lençol no aniversário de 30 anos da escola de uma amiga minha, com as crianças bem pequenas, crianças de dois aninhos. Foi a coisa mais gostosa do mundo, gente. Quando eu fiz um túnel e coloquei o lençol, um túnel de carteiras, e coloquei o lençol, e as crianças foram passando, as caras que eles faziam na hora que saía de lá de dentro, mas uma felicidade, uma alegria. Tá? Então, as crianças, qualquer coisa é muito, muito simples, as crianças gostam, não precisa ficar inventando coisas muito complexas. Coisas simples as crianças gostam também. Né? E também, quando você, por exemplo, está lá na escola, você achou uma escada. Vamos fazer coisa em cima da escada, pisa entre os degraus, anda sobre, coisas que vão trabalhar o equilíbrio, né? A gente vai trabalhar hoje na escada da escola. Então, ao subir, tem criança que não sabe subir, né? Eu lembro que tinha crianças que, quando eu trabalhava, que 2 anos, 3 anos, eu subia a escada com uma facilidade. Agora não, tem crianças que não sobem, porque não são incentivadas, né? A criança, com 2 anos, ela pisa com o pé, depois ela coloca o outro, depois pisar, depois colocar o outro. A de 3 já sobe direto. E tem crianças de 2 para 3 que já estão subindo direto. Basta a gente incentivar. Tudo é a vivência da criança. Eu já vi essas crianças que moram em beiras de praia, que moram em beiras do rio, nadam perfeitamente, porque vivem ali. Então, cabe a nós incentivar as coisas mais simples, as coisas da nossa convivência para a criança também, para que eles fiquem, né, uma criança bem mais emancipada, né? Uma coisa gostosa também de fazer, gente, é passar por debaixo da corda, aí tem aquela brincadeira de passar embaixo da cordinha, tem aquela música bem legal, né? É andar descalço também, tem muita criança que não anda descalço. Usar o tapete sensorial, usar para andar em areia, vários tipos de coisas para a criança andar, né? Para poder ela sentir as diferenças. Tem criança que não gosta de pôr a mão na areia, ela põe a mão na areia, ela fica nervosa quando é muito pequeno, né? Então, tomar cuidado com os alérgicos, né? Que às vezes tem alguma coisa que vai fazer mal, mas o tapete sensorial, por exemplo, não vai fazer mal a ninguém, porque são só coisas que vai pisar para sentir as diferenças, né? As diferentes superfícies. E um trabalho muito bacana também é o cipó, né? Já amarra a corda lá na escola, né, na árvore da escola, e vamos pendurar as crianças, e vamos ajudá-las. Porque, gente, hoje tem tirolesa, né? Tem crianças que já brincam em tirolesa, tem outras coisas mais, né? Que a criança faz. Tem aqueles que andam em cima da árvore, vai andando. Então, se ele faz isso lá no clube onde ele vai, lá no lugar que ele foi visitar, por que ele não pode fazer na escola? Vamos usar também coisas que são mais da atualidade, e ele vai desenvolver da mesma forma. Uma criança que é bem trabalhada, ela tranquilamente vai na tirolesa, tranquilamente, né? Eu tenho 2 netos, e todos os 2 foram na tirolesa bem cedo, um com 4 e uma com 2,5, né? E aí, com isso, porque são filho e neto de professor de educação física, né? Você imagina como é que deve ser, né? Fazem de tudo. E aí, gente, são várias atividades que a gente tem, mas não dá para a gente fazer tudo, porque eu preciso agora responder as perguntas que o Flávio tem para mim, né? Então, vamos lá. Se vocês que quiserem fazer alguma coisa, organizar grupos para a gente poder ir até vocês quando acabar a pandemia, eu vou deixar o meu WhatsApp com vocês. Posso, Flávio? Pode. Claro? Pode. E aí eu deixo o meu WhatsApp com vocês entrem em contato. Professora, eu gostaria de fazer um grupo para você vir fazer as práticas e conversar com a gente. Aí a gente vai fazendo devagar,
tá? Então, o meu WhatsApp é 24 992 66 0553, tá? Aqui em Volta Redonda, uma vez por ano, eu dou um curso no Colégio Batista, aberto ao público, e lá em Barra Mansa, geralmente na UBM, eu sempre falo com a UGB, UBM de Barra Mansa também, mas esse ano, com essa pandemia, eu não sei como é que vai ser. A UBM está me propondo fazer um curso online. Então, se por acaso eu fizer alguma coisa online, eu também vou entrar em contato com o Flávio para ele poder falar com vocês também, tá bom? Então, vamos lá, Flávio, vamos às respostas agora, vamos ver se eu vou conseguir responder tudo. Esse daí que você falou agora no final é muito bacana. Eu tenho uma pequena aqui a Milena, de 5 anos, e a Milena, ela é a prova de que a estimulação psicomotora desde a barriga, porque, na verdade, a gente começa a estimulação psicomotora, na verdade, ela começa desde o ventre da mãe, ela não é feita a partir do nascimento. Os primeiros estímulos que a criança recebe são os estímulos dentro do útero. Então, ali, quando você... Às vezes, tem gente que pode pensar que é uma besteira, mas música que você coloca próximo à barriga, a conversa que a gente tem, o toque que nós temos com a barriga da mãe durante a gestação, isso daí é de suma importância para o desenvolvimento da criança, para a criança em si, porque, e ao contrário também, causa danos, e isso daí a ciência já comprovou, que a criança, quando passa por uma gestação turbulenta, seja por conta de problemas psíquicos ou por ingestão de drogas, que isso daí influencia na formação da criança. E depois, quando ela nasce, essa movimentação dela, essa participação dela, interação dela com atividades, ela faz uma diferença danada. A minha pequena, ela foi com 3 meses para a creche, por conta a mãe dela é professora de educação física também, e eu, professor de educação física também. Eu sempre fui um professor que sempre gostei muito da parte de movimentação, dessa parte desenvolvimentista. E desde de pequena, a Milena é sempre muito estimulada. Ela, quem acompanha, às vezes, os meus vídeos aqui pela página do Facebook, ou então no Instagram, vai ver sempre ela em alguma atividade. E todo esse desenvolvimento que ela teve, de parte de psicomotricidade fina, de motricidade ampla, isso daí facilita muito ela, até mesmo na questão de contribuir. Ela tem um certo déficit de atenção, isso daí ajuda também na realização das atividades dela, fora parte de educação física, na parte dela de vivência escolar. Então, é muito importante todo esse processo que a gente vê da educação infantil, esse acompanhamento do profissional de educação física é importantíssimo. Infelizmente, a gente sabe que nem sempre o colégio ele consegue ter esse profissional, principalmente quando se fala em ensino público. No ensino privado, hoje em dia, as escolas têm investido bastante nessa parte multidisciplinar, com psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, porque faz parte da formação da criança. Nas últimas semanas, a gente teve aqui uma coordenadora pedagógica na primeira semana, que falou sobre esse universo da educação infantil, sobre a história, sobre o que é educação infantil, fazendo o link ao BNCC. Na semana passada, a gente teve a Claudilene falando sobre o papel do psicólogo na educação infantil, sobre a psicologia no âmbito escolar, e hoje a gente fazendo esse complemento, esse link com a educação física, com a psicomotricidade, essa importância de vários fatores trabalhando em comum acordo para poder
desenvolver uma criança, de como é ampla a educação infantil, como que ela não fica só a cargo de um profissional, como que ela tem um campo muito amplo com outras áreas do saber. Como na semana que vem a gente vai ter aqui a neuropediatra e finalizando depois com o Marcelo Serralvo. Mas vamos lá, então. Tem algumas perguntas aqui. Eu vou selecionar e vou ir colocando aqui, porque talvez não vai dar tempo de a gente para não ficar muito extenso, passando todas as perguntas. Algumas pessoas perguntaram ali se vai ficar salva essa live. Assim que acabar, eu faço um processo de edição, ela vai estar disponível no meu canal do YouTube, que eu deixei na descrição. Se inscrevam lá, porque lá tem outros. Tem a da semana passada, da semana retrasada, então tem mais dois. Eu vi no Facebook que era da semana passada. A gente tem as outras duas partes do seminário. Então, semanalmente a gente está postando. Diariamente na minha página aqui tem conteúdos, no Instagram também, quem quiser está seguindo. E chega de papo, vamos lá para as perguntas. Caiu de novo. A pergunta da Lilian Rodrigues. O que... Ô, Fábio, você sumiu, agora que você apareceu, né? O que a professora deve... Não estou te ouvindo, está falhando. Alô, tá ouvindo? Alô, estou ouvindo agora. Está ouvindo? Está ouvindo? O que a professora deve observar nas brincadeiras livres? Bem, nas brincadeiras livres, como eu já comentei, a professora deve observar o comportamento social, né, emocional da criança, tá? Se ela sabe brincar, se ela sabe dividir, se ela sabe conviver com os colegas, e também se ela está desenvolvida de acordo com a idade, né? Se ela tem as habilidades não só motoras, mas como também sociais, de acordo com a idade dela. Então, por exemplo, se ela é uma criança de 6 anos, ela já deve estar pronta com tudo aquilo que eu li para vocês aqui. Ela vai ter que saber partes do corpo, ela vai ter que saber várias coisas importantes, tá? Para conhecer a si mesma. Então, a professora vai observar tudo isso dentro da brincadeira livre, tá bom? A próxima é aí, qual a importância dos jogos cooperativos? Sim. Qual a importância dos jogos cooperativos? Olha, eu amo jogos cooperativos. Eu já consegui levar para uma cidade jogos cooperativos na perspectiva do esporte, onde as crianças de 1º ano ao 9º ano fizeram parte. Durante 4 anos não teve jogos estudantis na cidade, teve jogos estudantis cooperativos. É de grande importância, por quê? O jogo cooperativo vai ensinar a pessoa a conviver, vai ensinar a pessoa a respeitar o outro, o limite do outro, vai ensinar a ajudar o outro. Então, um jogo, por exemplo, uma brincadeira bem bacana de jogo cooperativo é o saco coletivo, a corrida do saco coletiva, onde a gente faz um saco bem grande e várias crianças vão correr naquele mesmo saco. Então, cada um tem seu limite e a gente vai colocando, né? Cada um vai ter o seu tempo e todos vão ter que combinar e se unir. O que eu posso fazer para deixar uma criança mais comunicativa? Olha só, como eu tinha dito, tem crianças que não são muito comunicativas por causa do tipo de inteligência que ela tem. Ela tem inteligência intrapessoal, então ela não é de muita conversa, de pouca conversa e poucos amigos. Mas você vai conversando, vai insistindo com ela, que de repente vai dar um estalozinho, ela vai evoluir um pouquinho na sua comunicação. Mas se ela é
Mais fechada por causa do tipo de inteligência, a maneira que ela é na família dela. Isso é uma coisa natural. Essa questão da criança, até complementando, da criança ser mais comunicativa ou não, aí até que entra um fator multidisciplinar. A gente precisa entender se essa criança, se ela não é comunicativa somente no momento que está com você ou se em todos. Porque pode acontecer igual, por exemplo, no caso de um professor especialista, ou um professor de musicalização ou de educação física que entra na sala. Que acontece isso várias vezes, de a gente entrar dentro do ambiente ali e essa criança não se comunicar, se verbalizar com você ou com os outros coleguinhas naquele momento. Mas aí, quando a gente vai buscar essa informação, a gente tem informação que essa criança, em outros momentos, que ela possui essa comunicação, que ela tem uma boa comunicação. Então, é muito importante que a gente faça essa investigação, não somente no período onde a gente tem contato com ela, mas buscar informações através dos familiares, como que essa criança se comporta em casa, como que ela se comporta com outros profissionais da creche ou da escola. Isso daí é muito importante para que possa se chegar aí não uma conclusão, a mais um caminho para que a gente possa fazer esse encaminhamento, ou para um psicólogo, ou para um neuro. Então, é uma questão de conquista também, né? Que às vezes a criança tem um certo receio do professor especialista porque não está com ele todo dia. Então, tem criança que vai, conversa com todo mundo e vai aceitar tudo. E tem crianças que ficam na observação, né? Ficam meio receosos, né? Ficam com medo da reação dos professores que não têm contato com ele todo dia. Ao longo, ele vai acabar, né, percebendo. Como criar jogos menos competitivos para elas? Bem, tem uma série de jogos de cooperativos para a educação infantil, né? Tem não só a educação infantil, mas também, de um modo geral, até para adultos. Nós vamos sempre colocar jogos que todos vão participar, tá? E você vai se estruturando de acordo com as suas pesquisas, tá? Sempre que você for dar um jogo, uma brincadeira, né, um jogo dentro da educação infantil, usar sempre jogos onde todos vão ter oportunidade de participar, tá bom? Complementando, é importante a gente se atentar a algumas coisas, algumas práticas que às vezes acabam se tornando comuns, são atividades com filas longas. Quanto mais fila você cria, maior vai ser a dificuldade de você ter uma atenção da criança, porque a criança fica tanto tempo ali esperando para poder fazer aquela atividade que ela acaba perdendo o foco e a oportunidade de repetir várias vezes. Então, é interessante que a gente trabalhe atividades aí e jogos onde as crianças consigam fazer o máximo de vezes possível e com o maior número de estações possíveis, porque aí a gente acaba diminuindo justamente essa questão aí da competitividade, que não é bacana nessa faixa etária. Na faixa etária que nós estamos falando, eu gosto muito de dar brincadeiras de correr, de pegar o outro, mas nada assim que vá ganhar ou perder, entendeu? Então, tem muito jogo de brincar que a gente não vai precisar ganhar ou perder. Então, por exemplo, tem uma brincadeira do Corre Seu Urso, que o urso vai ficar quietinho de um lado, que é uma criança, os outros todos ficam um do lado do outro lado. Mexem com o urso, né? Brinca, corre seu urso. Aí o urso vai correr e vai pegar. Quem ele tocar vira urso também e vai ajudar ele a pegar. Então, uma brincadeira de pega-pega, né? E tem várias brincadeiras que são assim, de pega-pega, de trocar. Então, se você foi pego, agora você é o líder. Inclusive, as crianças de 5, 6 anos, quando a gente dá esse tipo de jogo, eles ficam fingindo que estão correndo para poder ser pego para ser o líder. Principalmente aquele que gosta de ser líder. Né? É bem engraçado, muito engraçado mesmo. Qual a importância da brincadeira de rua no desenvolvimento da criança? Bem, a brincadeira de rua no desenvolvimento da criança é importante porque lá ele é ele mesmo.
Ele não vai ter ninguém para tomar as dores, não vai ter ninguém para tomar decisões por ele. Ele vai ter que aprender a tomar decisões, ele vai ter que aprender a ser autônomo e dirigir, né, fazer as suas brincadeiras, de cumprir, entrar em acordos, fazer negociação com os colegas da rua, fazer combinados, sem que tenha um apoio de um adulto. Vai aprender a conviver. E, assim, hoje em dia a gente sabe que é muito difícil de se promover brincadeiras na rua, seja por conta de violência, a diminuição dos espaços que antigamente em cada esquina você via um terreno baldio ou um campo, tudo virou prédio, árvores, então, são pouquíssimas que as crianças podem ter essa vivência. Colégios mesmo, antigamente o colégio era horizontal, hoje em dia totalmente vertical, os espaços de brincar diminuíram cada vez mais. E cabe ao professor aí de educação física, às professoras das turmas aí da educação infantil, promoverem cada vez mais a vivência dessas brincadeiras de rua, trazendo para o âmbito escolar. Porque nem sempre essa criança vai ter a oportunidade de fazer essa brincadeira de rua que é tão importante na formação dela no espaço fora de escola. A gente tem que entender que, para muitas dessas crianças que a gente trabalha no dia a dia, o único momento que ela vai ter para brincar é aquele momento escolar, porque às vezes ela chega em casa 7, 8 horas da noite, o pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro, e não vai ter, talvez, a paciência ou até mesmo o tempo de levar essa criança num parquinho. Às vezes, por conta do horário mesmo. A gente vê criança que, hoje em dia, mudou muito essa formatação de família. Antigamente, você ainda tinha uma parte familiar que tinha um convívio maior com a criança. Hoje, não. Hoje, o maior convívio que a criança tem, a maioria das vezes, é dentro do âmbito escolar. Então, é importante que a gente tenha essa visão de exploração, de vivência dentro do ambiente escolar. Deixe um pouco de lado a questão conteudista, que cada vez mais novos eles estão cobrando. A gente vê uma busca louca por alfabetização de crianças com 3, 4 anos de idade, que são crianças que eram para estar na fase de brincar, de experimentar, e se esquecem dessa parte que é importantíssima para o desenvolvimento delas. Na verdade, a lei diz que, a partir dos 4 anos, eu posso começar a incentivar a leitura. Isso não quer dizer que tem que ler, pode ler até 8, né? Eu, por exemplo, li com 5. Tem do meu filho e dois sobrinhos que leram com 4,5, mas isso porque a gente, em casa, ia falando, conversando, e ouvindo, acabou lendo, mas isso aí é um estalo que dá, mas não é para a gente colocar a criança para ler cedo. Eu li porque eu fui curiosa, e às vezes a criança é curiosa com isso. Sim, por que a adaptação da criança no maternal é tão difícil no início das aulas? Justamente por causa das inteligências pessoais. A criança que é interpessoal, aquela criança que se dá com todo mundo, ela vai facilmente no colo de qualquer pessoa. Então, ela vai logo ficar com você, ela vai gostar de ficar com você. Se um chorar, lógico que ela vai chorar. Mas, às vezes, ela vai chorar, assim, 2 minutos, depois vai embora, a mãe vai embora, ela vai brincar e não vai ligar. Mas se a criança tem uma inteligência interpessoal, isso quer dizer, uma inteligência, para ela gosta do que é dela, ela gosta do quarto dela, do brinquedo dela, da mãe, do pai, da casa dela. Ela não aceita imediatamente que vai ter que ficar em outro lugar, com outra pessoa desconhecida, né, para ela, e ela não vai aceitar isso logo. Tem crianças que demoram para adaptar até o mês de abril. Ou cada vez que tem um feriado, ela volta a chorar, por causa disso, por causa do tipo de inteligência que essa criança tem. Uma coisa que eu esqueci de dizer, gente, na minha fala aqui, é que às vezes a gente diz assim, menino, não pega isso porque você não vê com a mão. Vê sim. A gente percebe o mundo,
com os olhos, com os ouvidos e também com as mãos, tá? Então, a gente tem criança que tem necessidade de pegar para poder reconhecer aquele objeto. Não é só a criança, não, adulto também. Assim como, às vezes, a gente está conversando perto de uma criança sentada, a criança está longe, e a criança vem e fala tudo que a gente falou. Essa criança conhece o mundo pelos ouvidos, pela audição. E aquela criança que tudo tem que ver de perto, chegar pertinho para ver. Também reconhece o mundo pela visão. Qual o valor da criança brincar com crianças de faixa etária diferentes da dela? Olha só. Se a criança tem interesse de brincar com crianças fora da faixa etária dela, seja grandes, maiores ou menores, isso não tem problema, tá? Se ela vai brincar com menores, ela vai cuidar dessa criança como se fosse a sua boneca. Se vai brincar com maiores, ela vai aprender com ela, vai ter interesses de aprender muitas coisas com ela. Então, tudo tem o seu valor. Então, tem que tomar cuidado que tipo de brincadeira vai brincar com as crianças maiores. As crianças maiores, às vezes, brincam com brincadeiras violentas, algumas coisas assim, tá? O que posso fazer quando a criança não quer participar das atividades? Olha, geralmente a gente conversa muito, mas essa criança às vezes está fazendo isso para chamar a atenção justamente de você. Ela descobriu que você, se não fizer, você vai dar atenção para ela. Então, geralmente, a gente vai tentar fazer, vai conversar, vai explicar, né? Mas toda vez, se a criança fizer isso sempre, é porque ela está tentando chamar você, tá bom? Alguém está me dando boa noite, Rian Machado. Boa noite. Tem mais alguma pergunta? Calma aí que eu tô... É porque aqui eu tô operando e... Aqui, como estou no celular, eu que mexo aqui, introduzo a... Nossa! Educação Muita física, aí, tá coisa. vendo? Nós tivemos quantos participantes? Depois você me fala. Tá. Tem uma pergunta aqui da Carolina Aguiar. Carolina, na semana que vem, fica ligada, que a gente vai ter uma neuropediatra, que é uma pergunta aqui sobre o que fazer quando a criança gagueja. Eu acho que para ela vai ser... Fica mais para essa parte do que propriamente dito para a gente. A gente pode... Eu posso dizer assim, a gente, enquanto profissionais de educação, a professora Maria Hermínia colocou muito bem sobre a observação que a gente faz durante o decorrer das nossas aulas. Então, a partir do momento que a gente faz essa observação, a gente faz o encaminhamento para a parte pedagógica da escola e ela vai entrar em contato ou com o psicólogo escolar, ou fazer esse encaminhamento para o fonoaudiólogo, ou então para o neuro. Como é que tem mais perguntas? A nossa função é observar aquilo que tem, não está no nosso alcance, temos que encaminhar para profissionais ligados ao assunto. Como lidar com crianças egocêntricas? Bem, nesse caso, a gente já falou sobre isso também, em relação ao egocentrismo, né? É importante que a gente tenha muito cuidado e que a gente sempre esteja incentivando e observando essa criança, tá? Para que ela não faça, não desista, não faça nada que a gente não vá se prejudicar. Bem, qual a importância dos pais? A importância dos pais nas brincadeiras? Enorme. Os pais brincando com os filhos vão dar, assim, um prazer tão grande para a criança, sabe? Eles vão ter o que contar para o coleguinha. Hoje eu brinquei com meu pai, a gente riu muito, ele vai ficar muito feliz em brincar com os pais. Os pais têm que tirar pelo menos uns 15 minutos da vida, fazer uma brincadeira com o filho, que vai ser inesquecível. São momentos aí, há 3 anos atrás eu tive a oportunidade, eu até dei a sugestão na creche que eu trabalho de Dia dos Pais, geralmente aí faz lembrancinha, faz isso, faz aquilo. Eu falei, não, vou fazer uma coisa diferente esse ano.
vamos fazer um dia do Recordar é Viver. Então, fiz uma pesquisa. Gente, os pais foram brincar. Fiz uma pesquisa e comprei vários brinquedos que a gente brincava antigamente. Vai e vem, aquele vai e vem que a gente pode fazer com garrafa. A gente eu faço de garrafa. De garrafa, que é extremamente importante para o desenvolvimento psicomotor. Peão, bolinha de gude, aviãozinho de papel. Fiz vários brinquedos e fomos para o Horto Municipal aqui de Três Rios. Atualmente moro em Três Rios, trabalho em Três Rios. Fomos para o Horto. E eu tenho até filmagem. E foi um momento tão bacana, porque tem pais ali que tinha anos que não brincavam, e tinham pais ali que nunca tinham brincado efetivamente com os filhos. E a felicidade deles estarem passando brincadeiras que eles faziam lá atrás, e a satisfação das crianças em estarem fazendo aquela atividade ali foi algo assim. São momentos que a criança vai levar para o resto da vida. E, principalmente, eu acho que os pais levam muito isso. Eu sei porque cada momento que eu passo, que eu tenho a oportunidade de brincar com a minha filha e de passar uma coisa nova para ela, assim como de aprender algo novo, que não é do meu tempo de brincadeira, de criança, porque hoje eu sou um adulto, é fantástico, é sensacional. Muito bom. Como eu falei, todo mundo entra na ludicidade e fica entra no lúdico e vai embora, vai brincar também. Peraí, vamos ver aqui. Boa noite, Ana. Criança muito com alta atividade, como trabalhar com isso? Bem, essa pergunta aí eu gostaria que você fizesse para a próxima, né, que a Neuro vai estar falando. Isso. Mas essa criança com hiperatividade, né, a gente tem que estar ocupando ela o tempo todo. Dentro da aula de educação física, dentro da outra aula, a gente tem que estar ocupando e tem que colocar ela para ajudar a gente, para poder sempre a criança estar ocupada e fazendo as atividades e não ter tempo de fazer outras coisas. Tá? Mas a semana que vem, com a Neuro, você vai ter uma resposta mais técnica. Então assiste aí semana que vem vai estar muito bacana. Esse é o telefone da professora Maria Hermínia, está o WhatsApp dela aí, anotem. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês por que eu resolvi trazer a professora Maria Hermínia. Tinha até um tempinho, alguns anos que a gente não se falava, né, professor? Mais de 9 anos aí que eu não tinha contato com a professora Maria Hermínia. E assim, eu, enquanto professor de educação física, trabalhando na área de psicomotricidade, trabalhando com educação infantil, eu poderia vir aqui fazer a live e estar passando informações. Só que poucas pessoas sabem, mas uma das referências que eu tenho é a professora Maria Hermínia. É uma professora que, em 2010, eu tive a oportunidade de conhecer ela de uma forma até inusitada, porque eu era estagiário ainda, só que eu sempre fui um estagiário meio precoce. Quando entrei na faculdade, eu comecei a dar aula. Não era certo, mas a gente sabe como é que é. Estagiário acaba, ainda mais educação física, acaba dando aula. E eu dei aula para a professora Maria Hermínia, de ginástica, no ginásio lá perto da casa dela. E eu conheci ela e conheci o trabalho e já ouvia falar do trabalho. E no final do ano, eu me candidatei a presidente do diretório acadêmico da Unifoa. E quando eu ganhei, eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer em 2011, que era meu último ano de faculdade, eu falei, eu vou trazer a professora Maria Hermínia para poder fazer uma palestra. E vai ser aula magna. E eu lembro que na época... Foi muito legal, né? Foi muito bacana, eu tenho foto, foi muito bacana porque quando tinha congresso, seminário, essas coisas no curso de educação física lá,
a galera na época esvaziava. Lá tem um bar que chama Pé Sujo, então o pessoal é tudo pé sujo. E nesse dia, eu consegui mobilizar as pessoas para poderem estar participando. E foi uma Acho que tinha umas palestra... 150 pessoas, né? Umas 150 pessoas. Foi o curso em peso na aula magna. Surpreendeu os professores do curso na época e tudo. E nesse dia eu ganhei esse livro, Oficina da Brincadeira, no final Meu livro. da palestra. Então eu tenho, para ver, eu tenho ele aqui até hoje. E quando eu resolvi trabalhar com educação infantil, eu falei, eu tenho boas referências, eu tenho quem me espelhar. E naquele dia, aquela palestra me Muito abriu, obrigada. me Fico até abriu, emocionada. me abriu assim um leque e uma visão sobre um mercado que até então não tinha nunca passado pela minha cabeça. Eu gostava de futebol, eu trabalhei com futebol, alto rendimento, trabalhei no Voltaço, revelando atletas. Hoje eu tenho ex-atleta aí que joga na seleção sub-20, que está em clube profissional. E assim, eu me encantei e hoje a minha área de atuação principal é a educação infantil. E assim, eu devo muito à professora Maria Hermínia por essa experiência que eu tive. E assim, você trabalha ainda no Manuel Marinho ou já... Não, eu Ou aposentei, aposentou? mas aí aposentei lá, né? Mas aí eu continuei dando curso. Depois eu fui trabalhar numa faculdade de educação física semipresencial em Paraty, fiquei 2 anos lá. E hoje eu não quis parar, né? Eu dou aula no Colégio Batista no curso normal, mas eu não dou muitas mais aulas. Mas é sempre bom a gente estar na ativa, né? Então, no Colégio Batista, como eu dava curso uma vez por ano lá, quando teve oportunidade, a diretora pediu para eu ir, eu falei, então eu vou sim. E vou, tenho 3 turminhas, gosto muito. Essa pandemia só estou dando aula pelo computador, né? Mas vivo inventando coisas. E gosto também de fazer, né? Acho muito gostoso. Acho que eu nunca vou parar. Acho que vou estar com 80 anos fazendo ainda. E assim, Olha, não, Flávio. você deve continuar fazendo, porque é sempre um prazer, assim, estar ouvindo. Quem nunca tinha ouvido você falar, igual hoje aqui, foram pessoas de várias partes do país que assistem. Tem pessoas de outros países também que acompanham a página. Nossa, E quando for para o que YouTube, bacana. mais pessoas vão ter oportunidade de estar acompanhando. Então, assim, continue por muitos e muitos anos fazendo esse trabalho magnífico. Mas eu fico muito feliz de saber que você acreditou nesse trabalho. Agradeço do coração ter participado com você e você também em ter acreditado e você ter me seguido. Fico muito orgulhosa de saber que você fez esse trabalho que eu te influenciei. Que bom que eu te influenciei positivamente, né? Eu só queria saber uma coisa. Eu vi ali que o Instituto gostou muito de ser um Instituto de Educação, curso normal. É igual o Manuel Marinho em Volta Redonda, é o Instituto de É? Educação de Formação de Professores aqui de Três Rios. De Três Rios. Que legal. O Se quiserem, a Instituto gente pode Manhará. fazer. Olha, assim que acabar a pandemia, eu sou aberta a ir qualquer cidade, qualquer lugar para fazer meu trabalho, que eu não trabalho só com educação infantil, tenho muito trabalho, já organizei, assim, aniversários de escolas com pais, com crianças, já fiz como se diz, musicais educativos, muito bacanas, falando de várias coisas, já fiz sobre a mulher, sobre o samba. Nós fizemos a Volta ao Mundo no ano passado, nós fizemos uma escola de educação infantil, nós fizemos a Volta ao Mundo, nós falamos dos 5 continentes, e cada turma representava um continente. Então, eu gosto muito de passar isso e mostrar para as pessoas que a escola não tem que ser parada, a escola tem que ser animada. Eu vou dar uma palestra para professores. Muito obrigada, Jane e Paula aí. Eu vou dar uma palestra agora para professores de educação física numa cidade aqui perto, mas vai ser também online, onde eu começo dizendo que os professores de educação física são a alma da escola, né? Estou comprando briga, né?
Que a gente já entra e a gente agita a escola e coloca todo mundo para fazer, e todo mundo vai junto, e todo mundo acredita, e a gente alegra a escola de todas as maneiras. Então, muito obrigada. Assim que estiver pronto, você me comunica para eu poder seguir lá no YouTube. Estou muito feliz de ter comunicado com vocês. E agora eu só aguardo os contatos das pessoas também. E assim que eu tiver com o meu curso online pronto lá no BM, se está aí esse ano, eu entro em contato com vocês e comunico com as pessoas. Tá bom? Tá. Um grande abraço para todos, um beijo no coração. Pode falar. Vou só responder aqui a Daniela. Daniela, a gente vai ter uma live, Daniela Borges, a gente vai ter uma live aqui com o professor Marcelo Serralva, dia 13 de julho. Para quem não sabe, Marcelo Serralva é uma referência aí de musicalização. Professor, nossa, adoro. Ele vai estar participando da nossa live e o Marcelo Serralva, a esposa dele é surda. Então, ele tem bastante atividade aí para poder estar fazendo essa interação. Vai ser um bate-papo muito bacana, que aí semana que vem vai ter a neuropediatra, onde a gente vai poder entrar em alguns assuntos específicos, já complementando tudo isso que a gente falou e finalizando lá com a musicalização e contação de histórias com o Marcelo Serralva. Então, galera, fica o convite. Se inscrevam no canal do YouTube, quem puder, porque quanto mais inscrições a gente tiver, a gente vai aumentando as funcionalidades lá do canal, aí a gente consegue fazer a live por lá, mas só que a gente precisa ter um número determinado, a gente precisa ter no mínimo 1.000 inscritos para poder conseguir fazer uma live nessa qualidade que a gente fez aqui. Lá no Instagram, tem meu Instagram também, é Professor Flávio Roberto. Lá hoje eu até disponibilizei um vídeo hoje falando sobre a importância de causar instabilidade para poder desenvolver a psicomotricidade de crianças. Tem um vídeo que eu postei ontem, até aqui na página também do Facebook, no Instagram, no YouTube, ensinando a como fazer edição de vídeos, o básico de edição de vídeos, que hoje a gente está vivendo aí um momento onde as videoaulas estão na moda, a gente está precisando fazer isso para alcançar o maior número de alunos possível, e às vezes a gente fica, como fazer um vídeo, como introduzir um texto no vídeo, uma imagem no vídeo, então tem esse vídeo, onde eu ensino a fazer isso pelo celular de uma maneira bem simples. Então, quem puder bacana, parabéns. Tá curtindo aí e seguindo, vocês vão ter sempre informações aí relevantes aí para aperfeiçoamento profissional. E lembrando que na próxima semana tem a continuação aí do nosso seminário. Um grande abraço, gente. Um beijo no coração de todos. Adorei falar para vocês. Contem comigo, viu? Flávio, muito obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau. Tchau, galera.